Sexta-feira Santa, se eu não me engano, eu vim aqui hoje falar sobre um assunto um tanto quanto chato, digamos assim, mas eu vou listar para vocês 10 exemplos, infelizmente, de coisas que são consideradas jeitinho brasileiro aqui no Canadá. Eu vou falar sobre isso para vocês. E eu vou começar com uma muito clássica que a gente escuta por aqui, não só de brasileiros, como vocês devem imaginar, eu já falei isso, não somos só nós que fazemos isso, do Brasil, de outros países também, mas nesse caso eu vou falar sobre nós, tá? De coisas que eu ouvi mesmo. Então, mostrar o MetroPass vencido. MetroPass é o cartãozinho do metrô, daqui que serve pro metrô, pro ônibus, pro bonde, vencido, rapidinho assim, olha, só as costas do MetroPass, a parte de trás do MetroPass, vai entrar assim no transporte público, só mostra assim, a estação de metrô tá muito busy, tipo na hora do rush assim, aí o cara só passa, só mostra o lado de trás assim do MetroPass e entra. O cara vai, faz assim, ele vai e passa, ou seja, mentindo, cometendo um crime, né, porque é crime isso aqui inclusive. Isso acontece demais aqui. E por que as pessoas fazem isso? Fazem isso para não gastar dinheiro com um outro MetroPass. O segundo exemplo que eu vou dar é o seguinte, ainda sobre transporte público. Quando a gente chega na estação de metrô, se a gente não tem o MetroPass, vai pagar em dinheiro, ou entra no ônibus, ou entra no bonde, tem o motorista e tal, ou o cara lá dentro da cabine, se for na estação, e tem um lugar que você joga o dinheiro para poder pagar a sua passagem. Aí hoje, por exemplo, em Toronto é R$3,25 a passagem, digamos assim, né, para poder usar o transporte público. Aí o cara vai, normalmente vem em várias moedas, né, coloca ali $2, entendeu? Infelizmente. Coloca ali o valor todo errado e já joga logo e já passa, para não dar tempo do cara que trabalha conferir. E ele vai, passa e pronto. Mas infelizmente eu ouço isso e pessoas contam isso com orgulho. Contam assim, eu sou o fodão, eu sou o esperto. Isso eu ouvi me contando, algumas pessoas que já fizeram. Infelizmente, são do Brasil, as que me contaram, né? Então esse é um segundo exemplo. O terceiro exemplo que eu vou dar é o seguinte, quando o college oferece um teste que pode ser feito online, a parte escrita, e depois vem uma entrevista pelo telefone ou pelo Skype, etc. A pessoa coloca o marido, coloca a esposa, o primo, a avó, a tia, não sei, alguém que fala inglês realmente melhor para poder fazer essa parte escrita. Aí tira uma nota boa, né? Aparentemente aceitável para entrar no college. E quando vem a parte da entrevista, que o negócio complica, né? Aí às vezes a pessoa coloca alguém que tem a voz parecida. Se é homem, coloca homem, se é mulher, coloca mulher. E aí, quando chega, aí aceita, o college acredita. Quando chega aqui tem que fazer um teste para comprovar que você é aquela pessoa, que você tem realmente aquele conhecimento. Aí chega aqui, né, gente? Não dá, né? E aí o que acontece? O college é obrigado a reportar fraude para o departamento de imigração. E a pessoa não pode utilizar aqueles documentos com os quais ela entrou no Canadá e que o oficial de imigração entregou para ela lá na fronteira. Mas aí vem a pergunta, ela realmente não usa? Isso acontece, também acontece demais. Agora, o quarto exemplo, você não pode perder a conta. Esse aqui não é nem feito pelos estudantes, digamos assim. São as agências de intercâmbio que vendem cursos profissionalizantes, tipo cursinhos do Senac, sabe? Que são bons para quem não tem uma faculdade, para quem não tem um tecnólogo, por exemplo. Então, cursos vocacionais, cursos profissionalizantes, como se fossem cursos de educação de nível superior, como se fossem colleges públicos. Existe isso sim. Eles fazem isso. Então, as agências vendem na cara dura. Eu mesmo trabalhei em que é uma instituição particular, que tem cursos apenas vocacionais e profissionalizantes, e que muitas e a maioria das agências do Brasil, porque era essas agências que eu atendia quando eu trabalhava nessa instituição de ensino, elas vendem como se fosse uma pós-graduação, como se fosse um college público, na cara dura. E você vai lá e compra, porque a agência é linda, está muito bem localizada, entendeu? Num endereço caríssimo no Brasil. Aí você acredita que sim. Saiba você que o seu jeitinho brasileiro é o alvo de ladrões e bandidos, gente safada e salafrária aqui no Canadá, que tem empresas que trabalham com isso, e você achando que você está tirando vantagem, tem alguém ganhando dinheiro com a sua corrupção natural. Querido, para a agência de intercâmbio que está cagando e andando pro seu futuro, ela já ganhou o dinheiro dela, ela vai ganhar a comissão dela. Se você vai ser preso depois, se depois que você tentar aplicar sua residência permanente der tudo errado, para ela, deu. Porque se você assiste a Estúdio TV, você já sabe o que pode, o que não pode, porque eu reproduzo as informações do Departamento de Imigração para vocês. O quinto exemplo que eu vou dar é o seguinte:
vir para o Canadá com visto de turismo para trabalhar ilegal. Gente, uma vez a mulher falou assim numa página do Facebook, que eu não vou me lembrar agora, e se eu me lembrasse eu não diria, né? Claro, eu diria sim, porque eu sou doido. A mulher viu alguém falando isso, aí o pessoal falou assim: ô fulano, que era um rapaz, não faça isso, porque isso é crime, e etc, etc e tal. A mulher foi lá e falou assim: eu tenho muito orgulho do meu filho que veio pra cá e ficou muitos anos ilegal, e hoje ele é um cidadão canadense. Aí eu fiquei pensando, essa mulher tem orgulho do quê? O outro tem a ver também com visto de turismo, que é o seguinte: o site do Departamento de Imigração fala assim, que o estudante que pretende fazer um curso curto, com uma duração menor do que 6 meses, é obrigado a vir para o Canadá com visto de estudante, porque não existe uma troca de status com o visto. Não estou falando do documento de Temporary Resident Hold, aquele Temporary Resident Document, ok? Estou falando do visto, adesivo colado no seu passaporte. Não troca isso aqui. E a gente fala, só que as pessoas acham que é porque a gente quer ganhar dinheiro, entendeu? Mas considerando a atual conjuntura das representações brasileiras, que infelizmente, não estou falando de autoridades brasileiras, pelo amor de Deus, mas de empresas brasileiras, não, de empresas que têm brasileiros que trabalham aqui com esse tipo de coisa, as pessoas ficam com o pé atrás realmente, né? Isso está errado, minha gente. É o seguinte: se você quer vir para o Canadá para poder estudar por um curto período de tempo, num programa Pathway ou em alguma outra coisa, um curso rápido, para depois entrar num outro curso, um college, alguma coisa assim, você tem que vir com visto de estudante. Quando você fala assim, eu vou para o Canadá para um visto de turismo, você disse para o oficial de imigração e você disse para o consulado que você ia ficar aqui, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, às vezes 2 meses, né? Muito difícil a pessoa ter umas férias de 2 meses, ter férias de 2 meses. Isso significa que você comprovou renda só para aquele período. Então a imigração não é trouxa de acreditar que a imigração não é trouxa, então ela sabe que o cara fez isso para ele comprovar menos renda. Aí ele chega aqui e vai fazer os trabalhos ilegais para poder fazer o dinheiro para depois comprar o tal do outro college. Por mais nobre que isso pareça, e eu entendo as necessidades das pessoas, é crime. E infelizmente eu não posso falar o contrário. É crime, e é por isso que não existe troca de status de visto de visitante para o visto de estudante dentro do Canadá. É o seguinte, eu tenho plena consciência que cada um sabe onde o seu sapato aperta. Eu tenho uma opinião muito pessoal a respeito de algumas coisas, mas que como graduado na área da imigração eu não posso falar aqui publicamente, entendeu? Então, para quem sabe ler um pingo é letra. Então eu tenho minhas opiniões, então quando eu falo que cada um sabe onde o seu sapato aperta, é mais ou menos por aí, tá? Se você se sentiu ofendido com o meu vídeo, por eu estar falando isso, por você estar dessa maneira, eu não estou falando de você, se você me conhece, pelo amor de Deus. Eu estou falando de um caso geral e de que é para isso que eu estou no YouTube, para poder falar o que as leis do Canadá dizem. Esse foi o 6, agora eu vou pro 7. Aplicar para o visto de trabalho aberto para o cônjuge ou parceiro de união estável enquanto estuda em college particular. Isso também está errado. Ah, Douglas, uma pessoa comentou aí assim uma vez. Não, Douglas, várias pessoas, né? Será que você... Gente muito educada, inclusive, alguns não. Será que você não se equivocou, Douglas? Porque lá está dizendo que se a instituição particular operar como um college público, que pode. Aí eu falo, não, gente, porque operar como um college público e seguir os mesmos regulamentos e tudo isso, não acontece em outro lugar a não ser no Quebec. E lá está escrito isso também. Inclusive, eu reportei uma instituição de ensino particular aqui do Canadá, porque eles disseram para as pessoas, eu sei que sim, porque eu estava lá. Eu não ia falar isso, mas é porque eu estava lá. Eles disseram na minha cara, para as pessoas que estavam comigo, que foram vítimas de uma agência de intercâmbio no Brasil, que sim, que eles eram elegíveis para isso. Então foi uma situação muito humilhante para os aplicantes, para os estudantes, para o estudante e para a esposa do estudante, que eu reportei imediatamente ao Departamento de Imigração e ao Ministério da Educação da província de Ontário. E eles responderam dizendo, inclusive mencionando o nome da instituição e falando assim, tanto para o Post-Graduation Work Permit quanto para a permissão de trabalho aberta para o cônjuge, as regras do Departamento de Imigração excluem Private Career Colleges. Deixa eu só ler o caso número 8, como é que é?
o número 8 porque tem a ver com isso também. O número 8 é o seguinte: aplicar para permissão de trabalho após formado, após formado num college particular. Também não é elegível, gente, também não pode. E infelizmente as instituições de ensino estão falando assim para as pessoas. Não tem lugar nenhum que diz que você não pode aplicar. Você pode aplicar, não você é elegível para aplicar, não é elegível nem para aplicar. A minha resposta do Ministério da Educação foi a seguinte: os estudantes internacionais não devem aplicar nem para um e nem para outro. Na questão de jeitinho brasileiro, gente, que eu vou falar pra vocês, as pessoas me questionaram no nível que eles ficavam assim: mas e se? Mas então por quê? A gente tem a mania de querer justificar o que a gente já sabe que tá errado. E eu entendo que é porque aí economiza dinheiro, só que infelizmente é o que a lei está dizendo. A lei está dizendo que não. E não é não aqui no Canadá. Só que aí os brasileiros, eles querem dar um jeitinho. E parece que a gente está ofendendo, parece que eu sou um bandido. Tem gente assistindo esse vídeo agora, falando assim: esse cara não sabe de P nenhuma. Tem, porque me mandaram mensagens falando isso. Você não sabe de nada. Eles mandam falando isso, entendeu? E não é isso, gente. Você que está errado, querido. A lei aqui diz isso. E sair do Brasil para depois ficar postando no Facebook que o Brasil é um lugar arregaçado, que os políticos do Brasil não tem jeito, ficar criticando a política, a corrupção do Brasil é muita falta de ética. E é o que acontece na maioria dos casos que eu vejo aqui no Canadá. Então vai ter gente assistindo esse vídeo que vai ficar com muita raiva de mim. Só que, gente, pra mim, que trabalho com educação, se eu fosse pilantra, eu venderia cursos muito mais fáceis, muito mais rápido. E sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia ganhar um monte de comissão e um monte de dinheiro. Estaria numa situação muito melhor financeira. Mas eu não vou me subir a isso, eu não vou me corromper a isso. Eu não vou me dobrar a esse comportamento que as empresas que têm brasileiros aqui que trabalham com intercâmbio fazem. Não é a lei, está errado, e eu não vou me promover, eu não vou extorquir ninguém, eu não vou roubar, porque isso, na minha opinião, é roubar. Não pode, infelizmente. Para mim é muito mais fácil vender um college vocacional, um curso vocacional que custa menos, eu vendo muito mais rápido, se for falar assim, de venda, porque eu nem gosto dessa maneira de me referir ao estudante, do que vender um college público que custa uma média de uns 15 mil por ano. Não faz sentido. É que as pessoas acham que ele quer me empurrar um college público para ele poder ganhar mais comissão, para ele poder ganhar mais dinheiro. Gente, o volume de vendas de college público é muito menor do que de colleges vocacionais. É muito mais rápido vender um college vocacional. Pessoas que têm muito menos condições financeiras poderiam adquirir um college vocacional, poderiam ter a oportunidade de vir para cá, poder estudar e trabalhar. Só que eu não posso mentir para vocês dizendo que se você vier para um college particular, principalmente se for um programa vocacional, profissionalizante, que é de nível de Senac realmente no Brasil, que o seu marido ou a sua esposa vai ter uma permissão de trabalho aberta, que os seus filhos em idade escolar vão poder estudar gratuitamente na escola pública, porque isso é mentira. Não sou isso, eu não sou esse tipo de gente, eu não vou falar o contrário para poder ganhar a sua comissão ou a sua taxa de serviço, tá? Se você tá com raiva de mim porque eu tô falando isso, I'm so sorry. Mas aqui é assim que funciona e de mim você não vai ouvir isso. Eu prefiro que vocês do canal, que vocês que vão lá na estudo, que vocês que me conhecem, pensem em mim: esse cara é um porre porque ele só faz as coisas certas, do que vamos ali porque ele é bandido. Era pra falar só sobre o tópico 8, né? Tudo bem, mas aí a pessoa se prolonga. Vamos lá. O tópico 9 é o seguinte: trabalhar mais do que 20 horas semanais durante a permissão de trabalho off-campus. O que é a permissão de trabalho off-campus? A permissão de trabalho off-campus é aquela que quando você está estudando num programa de college, que tem no mínimo uma duração de 6 meses, seja ele um curso vocacional, um curso profissionalizante, ou um curso técnico, ou curso superior, ou numa universidade, ou num college público, não importa, é uma educação pós-secundária. Então você pode trabalhar fora do seu horário de aulas até 20 horas por semana. Você trabalha só 20 horas por semana? Porque eu conheço poucas pessoas que fazem isso, tá? Isso também está errado. Se a lei está dizendo que você pode trabalhar a partir da data X e pode trabalhar até 20 horas por semana, é isso que você tem que fazer. Você não tem a opção de, mas é porque todo mundo faz. Isso está errado. O 10º caso é o seguinte: não concluir os seus cursos aqui no Canadá e continuar aqui. Exatamente, mas isso acontece, Douglas. Acontece, e as instituições de ensino, elas têm uma obrigação legal de te reportar para a imigração.
O ato de imigração, as regras, os procedimentos dizem o seguinte: no momento que você deixa de atender a instituição de ensino, você não é mais elegível para ter essas permissões que você tem. Você não pode mais utilizar. Você para de utilizar? Porque a maioria das pessoas que estão aqui não. E eu ouço as piadas, sabe? Ah, é brasileiro. Ah, você é do Brasil. Ah, tá trabalhando, né? Trabalhando mais do que devia, porque... Ai, tá vindo um brasileiro aí. Olha que eu trabalhei em instituições de ensino. Tá vindo um brasileiro aí, o cara fez tudo errado e agora tá aí. Entendeu? Tipo, ou então assim, nossa gente, nós recebemos as informações de que tem gente que tá descumprindo as regras de visto, não sei o quê. Ai, deve ser brasileiro. É assim, gente. É assim. Ah, não, isso é preconceito. Gente, não, isso é referência. E qual que é a referência que esse povo tem de nós? Eu queria falar sobre 10 pontos, tem muitos outros, mas novamente não são só brasileiros que fazem isso. Eu estou falando de brasileiros, porque nós somos brasileiros, vocês que estão me assistindo são brasileiros, mas tem muitos portugueses que fazem isso, muitos latinos no geral que fazem isso. Isso, na verdade, não me ajuda em nada para poder divulgar a questão de venda de curso, então eu não teria o porquê de ficar inventando história. Isso é mais para servir para vocês de alerta de uma pessoa que mora aqui e que abriu um canal no YouTube, que sim, acontece de ter uma empresa que trabalha com cursos, com intercâmbio, mas que antes disso tem a intenção de compartilhar informações verdadeiras, informações válidas, sabe? Então, se você não gosta do que você está ouvindo, eu te peço desculpas por eu não saber, talvez, te explicar o que você tem a obrigação de seguir, mas continua sendo uma obrigação, porque é a lei do Canadá. E eu não posso mudar isso. Você pode começar a trilhar um brilhante futuro no Canadá, porque o Canadá tem muitas oportunidades, sim, para quem batalha, para quem vai atrás, para quem segue os procedimentos. Porque o que mais acontece aqui, gente, é o seguinte: lá no final, depois de fazer essas cagadas todas, novamente, desculpa pela palavra, esse comportamento podre, corrupto, a pessoa gasta uma nota, traz a família pra cá e no final descobre que ela não é elegível para fazer nada. Eu sou formado consultor de imigração, não é uma coisa que eu tô tirando da minha opinião. E para consertar coisas enquanto é possível e tal, se eu pudesse, eu conseguir administrar o tempo para isso, se não tiver relacionado ao que eu faço, pelo menos aqui no canal eu posso vir e falar isso, tudo bem. Agora não espere de mim fazer trambique, ou da minha empresa Studio Education, uma consultoria de educação da qual eu tenho muito orgulho, que está crescendo graças a Deus, que já eu vou gravar um vídeo sobre isso, com as novidades que estão vindo por aí, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Tenha um excelente final de semana. Aqui é feriado hoje também, né? Acho que deve ser no mundo inteiro, sei lá, nos países cristãos, né? E sábado e domingo, que seja assim maravilhoso para vocês. Aqui algumas pessoas também não vão trabalhar na segunda-feira. O povo aqui também gosta de feriado, viu? Então fiquem com Deus. Muito obrigado por assistirem. Na semana que vem eu estou de volta com mais vídeo e com mais novidades, muitas delas inclusive. Aliás, gente, fiquem ligados, o pessoal... Eu não posso falar. Fiquem ligados para a semana que vem, aqui no canal. Vai rolar um negócio muito, muito bom para quem é inscrito no canal, relacionado a VIP Canadá. Pá, entendeu? Então tá, fica com Deus, senão eu não paro de falar. Até mais, até semana que vem. Tchau.